Olá, amigos, bem-vindos a essa entrevista, esse novo momento, né? Uma entrevista muito legal, né? Um bate-papo, na verdade, muito bacana. Nós vamos fazer, né? Com a Maria Alice Almeida. Ela é psicóloga, ela é escritora, né? E nós vamos tratar de um tema assim, bem, importante, né, ao qual as pessoas talvez não deem muita atenção, mas eu acho que é fundamental para a saúde das relações, né? Maria Alice, bem-vinda. Obrigada, Maurício. Muito obrigada também por abrir um espaço para que a gente possa conversar sobre um assunto que é tão polêmico, tão cheio de preconceitos, né? Exato, nós vamos falar um pouco ou bastante sobre TPM, né? E eu queria que você primeiro explicasse um pouquinho. Nós vamos falar dos seus livros, do seu livro que você está lançando sobre esse assunto. E como é que a gente pode, né? Como é que nós podemos ajudar as pessoas? Como nós podemos nos ver nessa situação, né? E como, em verdade, isso se relaciona com a própria saúde e desenvolvimento dos jovens, das crianças, né, nos dias de hoje. Fala um pouco para nós sobre isso. Olha, Maurício, nos meus atendimentos eu tenho visto muitos filhos sofrendo nas mãos de mães com transtorno de personalidade narcisista e desenvolvendo até doenças psicossomáticas. E quando esses filhos vão conversar com alguém da família ou com qualquer pessoa que seja leigo, esses filhos são vistos de uma forma preconceituosa, como se eles fossem mal agradecidos, porque figura de pai e mãe é visto como figuras sagradas, figuras intocáveis, né? Só que existem patologias que as pessoas se transformam em pais e mães e continuam com essas patologias. Então, eu achei uma motivação para escrever esse livro direcionado não aos psicólogos, não aos profissionais de saúde, mas direcionado àqueles filhos que sobrevivem ao desamor. Eu vou até te mostrar aqui a capa Ah, do legal. livro, Uhum. é muito significativa. Olha, Olha, é minha uma mãe capa me ama, barra, odeia, né? A mãe lá na frente, a criança aí atrás, andando não lado a lado, né? É, e é, quebrando uma corrente, né? sim, quebrando a corrente. Se libertando. A capa já se diz de se libertar dessas amarras, porque os filhos, eles ficam numa dependência emocional onde eles se sentem culpados por esse desamor. Mas fala para Porque nós, você, assim, desculpa te interromper, né? O que é basicamente, assim, só para pessoas que nunca talvez tenham ouvido ou sabem o que é isso, o que é esse transtorno de personalidade narcisista? O que significa isso? Maurício, o transtorno de personalidade narcisista é uma maneira de ser, é um transtorno de personalidade, não é uma doença mental, é uma forma de ser. Então, a pessoa que tem essa patologia, ela é muito egocêntrica, ela não aceita críticas e, principalmente, ela não tem empatia, ela não se coloca no lugar do outro. Então, ela só vê a si mesma e ela não tem capacidade de amar. Todos nós temos traços narcisistas, Uhum. traços diferentes de transtornos de personalidade. Então, por exemplo, uma pessoa que parou de fumar, uma pessoa que vai na academia, ela pode sim ter traços narcisistas, porque ela se gosta, ela se cuida. Mas a patologia é uma doença. A patologia é diferente de um traço de personalidade. Na patologia, a pessoa tem essas características muito fortes.
E nós vemos casos assim de mães que até torturam os filhos, não só Uou. psicologicamente, mas também fisicamente. E quando o filho vai falar com alguém, as pessoas não acreditam nesse filho. Uhum. Mesmo quando o filho é criança ou quando o filho se torna adulto, às vezes fica até pior, porque ninguém Sim. acredita por E a causa do mãe, né, preconceito. em verdade, a mãe é aquela figura, como você disse, assim, sagrada, né, que ninguém pode... E, e, Ninguém... e, e, em geral, isso é só com a mãe ou isso pode acontecer com o pai também? Sim, pode acontecer com o pai, pode acontecer com o filho, pode acontecer com qualquer pessoa que tenha esse transtorno de personalidade narcisista, né? Mas quando esse transtorno é, vamos supor, da sua esposa, do seu marido, do seu chefe, é muito fácil de você se afastar, né? Sim, Agora, quando esse transtorno é da sua mãe, como que você vai conviver nesse ambiente sim, doente? Como que você vai se defender? Porque normalmente essas mães, elas escolhem um filho para ela denegrir, para ela caluniar, para ela massacrar. Então, como que esse filho que é denegrido, massacrado, caluniado, como que ele pode manter a sua saúde física e mental convivendo nesse ambiente tóxico? uhum, Porque essa pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista é a sua mãe. Então, é mais difícil dele se afastar. tá. É Mas difícil para existe ele manter. também, pode existir, além desse estado narcisista da mãe, existe também uma relação de inveja para com o filho, a filha? Muito. Maurício, olha, existe um padrão que é muito interessante. Essas mães com essa patologia, elas escolhem um filho como o filho dourado. Então, esse filho vai ser mimado, vai ser idolatrado, ele é o melhor em tudo. E ela vai escolher um outro filho para ser o bode expiatório, Hum, que é aquele filho que ela vai denegrir, ela vai massacrar. E o dourado, ela vai sempre comparar com esse que ela escolhe como bode expiatório. uhum, Só que, na verdade, ela só manipula, ela não ama nem o dourado e nem o bode expiatório. Ela usa o dourado para compará-lo com o bode expiatório. E se tiverem mais filhos, pode acontecer dos outros serem eleitos os filhos invisíveis. Então, eles não servem para nenhuma manipulação, eles não são vistos. E o filho, que é o bode expiatório, normalmente é a filha. Por quê? hum, Porque, como são duas figuras femininas, então existe aquela identificação sim, com a figura feminina e a competição, principalmente quando essa filha chega numa fase de adolescência, onde a filha vai se transformando numa mulher, e ela vai lembrando aquela mãe, que geralmente já está entrando na menopausa, ela vai lembrando aquela mãe inconscientemente que a mãe está envelhecendo. Então, a mãe cria aquele ódio, aquela competição com a filha, e é tudo inconsciente. uhum, Então, ela vai atacar essa filha, ela vai denegrir, ela vai tentar manipular a vida dessa filha. certo. E como é que a gente poderia diferenciar? E aí são duas perguntas que eu quero te fazer. A primeira é a seguinte, né? Por que que essa mãe, por que que essa pessoa, essa mãe, por que que ela tem essa patologia, né? E a segunda, como é que a gente pode diferenciar, e se é que existe, eu espero que haja uma ideia para que a gente possa encontrar aí, qual é a diferença entre uma mãe narcisista e uma mãe imatura? Ou existe uma Ah, é relação muito, entre elas?
a narcisista é imatura? Como é que a gente poderia ver isso? Normalmente, a diferença é na falta de empatia, que as pessoas que têm um transtorno de personalidade narcisista, eles não têm empatia, eles não têm sentimentos, Hum, eles não sentem nada, eles não são capazes de amar. A mãe imatura, ela pode até errar, ela pode até agredir um filho por falta de saber lidar com aquela situação, mas ela uhum, depois ela se arrepende, ela chora, ela tenta aprender. Então ela tem empatia, ela tem sentimento e ela tem capacidade de amar. A uhum, mãe narcisista, ela não tem. E normalmente os filhos criados por mães com esse transtorno, eles se transformam muitas vezes em pessoas que podem adquirir esse transtorno narcisista também, quando eles são os ah, filhos dourados, ou eles podem adquirir um transtorno de personalidade borderline. tá, Um exemplo é a Angelina Jolie. Ela chegou a falar na biografia dela, né? Ela foi diagnosticada como borderline e ela foi rejeitada pela mãe. A mãe era uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista uhum, e começou a odiar a Angelina Jolie porque ela tinha as feições parecidas com o pai. E o ah, pai havia abandonado essa mãe. Então, o que que ela fez? Ela colocou a Angelina Jolie num apartamento com babás. O apartamento não tinha móveis, não tinha brinquedos, não tinha nada. E a Angelina adquiriu esse transtorno de personalidade borderline pelos abusos que ela uhum, viveu com essa mãe narcisista. Tanto é que quando a Angelina se tornou adulta, ela não aguentava mais esses sofrimento emocional, essa tortura psicológica, se sentindo culpada, inadequada, que ela contratou um cara para tirar a vida dela. uou, É, a sorte que esse cara falou para ela: olha, eu vou te dar um mês para você pensar. E nesse um mês, ela adotou o primeiro filho, ela pensou melhor e ela conseguiu superar essa dor emocional, né? E começou a trabalhar como ativista humanitária. Então, ela uhum, começou a lutar pelos direitos daquelas pessoas que estavam passando por tudo aquilo que ela tinha passado, né? uhum. Então, ela começou a superar essa dor emocional, mas ela sofreu tanto e foi tão afetada que ela chegou a contratar uma pessoa para acabar com o sofrimento dela, Nossa, tirando a vida dela. e ela conseguiu superar olhando para o outro, né? Olhando para uma questão de que ela, como ela sofreu, né? Então a gente vê que quando nós voltamos o olhar para o outro em qualquer situação, a gente também se vê nisso, né? E consegue, acredito que superar, se não superar totalmente, pelo menos encontrar uma estabilidade para poder ver com maior clareza a própria vida, né? Acho que isso é bastante importante também, não? É verdade, Maurício, porque a nossa mente, ela comanda a nossa vida. A nossa Uhum, mente, ela pode ser nossa amiga ou a nossa inimiga. sim. Você vê que tem muitas pessoas por aí que elas não sabem por que que elas sentem determinado vazio emocional, por que que elas têm aquela vontade de tirar a própria vida. Então, elas não Uhum, entendem da onde que vem aquilo? Se elas têm tudo, muitas pessoas têm prosperidade financeira, sim. têm uma vida, entre aspas, saudável, e tem todos esses conflitos internos. Então, tudo isso tem um motivo. Muitas pessoas têm compulsão, compulsão por jogos, compulsões Uhum, sexuais, compulsões alimentares ou compulsões por álcool, e elas não sabem de onde vêm todas essas compulsões, mas tudo isso vem da mente. A mente vai
fazer as nossas escolhas inconscientemente. Uhum. Por isso que é importante que a pessoa se conheça, que a pessoa busque uma terapia com Sim. um profissional, né? Um profissional capacitado que vá melhorar, não vá piorar mais ainda a situação, né? E poder lidar com essas situações, com esses traumas, que muitas vezes a gente não supera, mas a gente convive, Uhum. Agora, né? você falou anteriormente sobre que essa mãe narcisista, ela não consegue sentir, ela não tem sentimentos, né? É uma espécie de psicopatia, isso? Eu não sei, mas eu estou perguntando para entender. Isso é uma espécie de psicopatia? Não. O psicopata é aquela pessoa que ele é narcisista. Todo psicopata é narcisista, Sim, mas nem todo narcisista é é psicopata. psicopata. Ah, ok. Então, Entendi. o transtorno de personalidade narcisista, ele pode ser desde aquele grau oculto, que é aquela Uhum, boa mãe, aquela mãe que está preocupada, que fica escondida atrás de uma máscara de vitimização, de coitadinha, até aquela mãe perversa, que é violenta, que é sádica, que é vingativa, que é cruel. uhum. Então, tem diversos graus. Tem algumas mães que são mais fáceis de você detectar que elas têm essa patologia. São aquelas vingativas, aquelas sádicas, né? Mas as ocultas são as piores, São as porque mais difíceis. as mais difíceis de você detectar. Muitas vezes, Maurício, as ocultas, elas utilizam o pai para bater nos filhos, elas Hum, infernizam, fazem o pai bater nos filhos, para que elas fiquem como a coroa de boazinha, de coitadinha, e depois que o filho é torturado, que o filho apanha, aí ela vai lá e faz uma tortura psicológica com o filho. Ela hum, fala: olha, tá vendo? Você apanhou, coitadinho, mas você mereceu. Você sei. tem que ser bonzinho, você mereceu. Então, além do filho apanhar, ele ainda vai se sentir culpado por ter apanhado. Vai Então, carregar essa a criança, culpa como um estigma a vida inteira, né? ele vai crescendo com aquela culpa, com aquele medo, com aquela vontade de agradar. Uhum. E percebendo que nunca nada é suficiente para agradar essa mãe, porque é uma mãe que ela não tem capacidade de amar. Então, nada que você faça vai agradá-la. Agora, E a pergunta que não quer calar, a pergunta de 1 milhão, né? A pessoa pode ser tratada? Essa mãe pode ser tratada? Em tratamento, ela consegue vencer isso se ela se perceber? sim, ela pode ser tratada, mas até hoje eu nunca recebi um paciente com transtorno de personalidade narcisista que viesse me procurar para isso. Eles podem me procurar por outros motivos, por compulsões, por substâncias químicas, por outros motivos. Mas para tratar a patologia do narcisismo, nenhum procura, porque Uhum. eles se acham perfeitos. Então, tudo é culpa do outro. Ele não é culpado por nada. Sempre o outro é o imperfeito e ele é o perfeito. Então, é muito difícil uma pessoa que tem esse transtorno de personalidade se curar, porque ele não procura o tratamento. Mas nada é impossível, né? Nada, até que se prove o contrário, nada é impossível. E eu tinha perguntado lá atrás, e a gente rolou a conversa aqui, a gente acabou não entrando no tema da questão, mas acho que também ficou muito claro nas coisas que você está colocando, né? Que quais seriam os traços, né? Você acabou falando, existe aquelas que são ocultas, né? Aquelas que são as mais difíceis, que não demonstram, e aquelas que claramente são
são narcisistas. Então, uma outra questão é, ela se tornou assim? O motivo fez com que ela se tornasse uma pessoa assim? É algo que ela viveu ou não viveu? Foi por causa dos pais dela? O que pode gerar uma pessoa assim? Maurício, pode ser um conjunto de fatores, né? Normalmente, nós observamos que é como se fosse uma maldição familiar. É como se aquela filha que foi maltratada, que teve abusos, então ela criou uma tipo de um mecanismo de defesa, onde ela se tornou também uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. E assim sucessivamente, vai passando para a filha, vai passando para o neto. E dizem também que pode ter causas genéticas. Certo. Então, mas normalmente é por abusos que a pessoa sofreu e a pessoa não se tratou. Então, a pessoa vai perpetuando esses abusos em outras pessoas, Uhum. projetando nos outros, e é tudo inconsciente, é uma coisa inconsciente. Ela se julga perfeita. E as pessoas, quando falam alguma coisa para essa paciente que tem esse transtorno, para essa mãe, né? Ela sempre vai pôr a culpa nos filhos, sempre vai pôr a culpa no marido, sempre vai fazer uma triangulação, colocando um filho contra o outro, colocando o pai contra o filho. Uhum. E os filhos, eles sofrem muito, porque eles não sabem como lidar com essas agressões psicológicas, com essas manipulações. Eles tentam ser bonzinhos, mas nunca agradam. Uhum. Então, eu já vi casos de pessoas que eles tinham compulsões por se machucar, por Tá? sofrer acidentes, cair, bater carro, e pessoas que tinham coordenação motora normal, pessoas fisicamente normais. E aí você vai investigar, aquela pessoa, quando era criança, só recebia um afeto dos pais quando ela se machucava, quando Uhum. ela adoecia. Então, quando ela adoecia, ela recebia um remédio na cama, ela recebia um você está melhor. Então, essa migalha de amor primário faz com que a pessoa, na idade adulta, se sinta tão vulnerável que inconscientemente a pessoa busca adoecer, se machucar, para Uhum. tentar receber aquele amor primário. Uma forma inconsciente de chamar atenção, né, para aquela carência, para aquele estado de fragilidade, né, que ela está vivendo, que ela está, né? E você, por exemplo, ah, como é que você, como psicóloga, entende qual caminho para ajudar para tratar essas crianças, adolescentes? Qual é a metodologia que você usa? Como é que você desenvolve isso? A criança e o adolescente têm que entender que ele não é culpado pela falta de amor da mãe. Uhum, Não é culpa dele que aquela mãe tem uma patologia. Então, aquele adolescente tem que crescer de uma forma que ele se sinta livre dessa culpa, porque essa culpa fica no inconsciente e a pessoa se torna aquele tipo um borderline mesmo, que sente aquele vazio, aquele sentimento de abandono, que precisa de alguém para lhe validar, porque ele se sente sem valor nenhum. Então, ele precisa sempre do olhar do outro para que dê o valor para ele. Então, é aí que a pessoa entra num relacionamento abusivo, afetivo, num casamento, num namoro. Aí que surgem as relações sadomasoquistas também, uhum, onde a pessoa, de tanto que ela sofreu tortura psicológica e física na infância,
ela associou aquela tortura ao afeto. Então, ela vai achar que é normal, vai buscar aquele amor primário numa relação sadomasoquista ou numa relação abusiva, onde ela vai apanhar, onde ela vai conviver com uma pessoa alcoólatra, vai conviver com uma pessoa que tem um problema de dependência química, porque ela não se julga merecedora de Uhum. amor. Então, é aquele medo de ser abandonado, aquele medo de não agradar. Então, a pessoa adquire aquela síndrome de salvadora, porque a criança acredita que fazendo tudo certinho, que a mãe vai amá-lo Uhum. e vai carregar isso no seu inconsciente para a vida adulta. Então, muitas pessoas também com essa síndrome aí de perfeição adquirem o transtorno obsessivo compulsivo, que é o toque. Tá? Então, a pessoa lava muito as mãos, a pessoa quer ficar com tudo perfeito, porque no seu inconsciente está lá aquela ferida aberta que não foi tratada, onde tenho que ser perfeito para ter o amor da minha mãe. Só que aquela mãe nunca vai amá-lo, porque ela não tem capacidade de amar. Ela tem uma patologia que a Uhum. impede de amar. E quando o filho entende isso, aí ele melhora a vida profissional dele, ele melhora a vida afetiva, porque ele se liberta dessas amarras da codependência, porque ele se torna uma pessoa mais livre. Uhum. E é claro que uma pessoa acaba é, encontrando um caminho para tratar disso, para reconhecer isso, ela vai estar fazendo, vai estar trabalhando isso na terapia, ela vai estar trabalhando isso ao longo da vida dela para que isso não passe para frente de alguma maneira, né? A gente vê muito hoje em dia os transtornos dos pais, muitas vezes nos netos. Eu já vi isso muitas vezes, né? Porque Sim, o filho ali no meio foi o alvo de todas as ataques e incorreções e situações, né? Como você... Vamos falar um pouquinho, eu acho que é legal também falar um pouquinho do seu livro, né? Que temas que você tá abordando tudo isso no livro, é, quem que ele está sendo direcionado, né? É importante. E como é que você sente que ele pode estar ajudando as pessoas? Vai ajudar bastante as pessoas. olha, Maurício, esse livro ele está na Amazon, na forma de e-book e na Uhum. forma física, né? E está na linguagem em português e em inglês Ah, que também. legal. E lá tem as avaliações das pessoas que leem, compram o livro, então elas avaliam, né? Então, para mim, é assim muito, muito gratificante quando eu vejo lá a pessoa falando: nossa, eu me libertei, seu livro me ajudou, o seu livro fala como uma forma simples, numa linguagem simples, porque é para os filhos, é Uhum. direcionado aos filhos, às pessoas que estão sofrendo na mão de uma mãe narcisista. Então, eu falo com uma linguagem como se eu estivesse conversando com a pessoa, porque eu Ah, não que vou colocar ótimo. termos, né? Porque não é para um profissional de saúde, é para os filhos. Uhum. Então, e lá eu explico da onde que vem esse narcisismo, esse transtorno de personalidade e como que isso acontece na infância, na adolescência, na idade adulta. Coloco alguns exemplos de pacientes que me autorizaram a comentar no livro. Uhum. Por exemplo, lá tem um exemplo de um paciente, na verdade, uma paciente que agora, recentemente na pandemia, essa senhora, ela foi uma filha bode expiatório a vida toda. A vida inteira foi bode expiatório da mãe. E a mãe idosa ficou com essa filha é,
já estava com a filha há uns 15 anos, morando com a filha. Na pandemia, essa filha não podia receber ninguém em casa, né? Uma mãe de quase 90 anos. Oh. Então, você imagina, quando essa filha saía para ir no mercado, essa mãe ia no portão, chamava os vizinhos e caluniava a filha. Falava que a filha estava tratando mal, que a filha não cozinhava, que a filha expulsava ela de casa. Aí o vizinho deu o telefone para essa mãe idosa e falou: Olha, quando ela fizer isso, me liga, que eu vou chamar a polícia para essa sua filha. Uhum. Nossa. É, a sorte que essa senhora ela tinha câmeras, né, Aham. de segurança e ela viu pela câmera. Então ela ficou assim abismada como que ela tratava essa mãe tão bem, porque normalmente quando o filho é rejeitado a vida inteira, o filho cresce com aquela codependência, Aham. seja homem ou mulher. E aí, o que acontece? Quando esse pai, essa mãe fica idoso, esse filho, que é o bode expiatório, ele acha que vai salvar essa Uhum. mãe, esse pai narcisista, e aí começa a fazer de tudo. Começa a agradar, faz bolo, trata, Uhum. leva na fisioterapia, leva a passear, faz tudo. Era o filho Só que perfeito, né? tentando obter esse amor primário que nunca teve. E, no fim, o que essa filha recebeu foi ingratidão, foi ameaça de calúnias, né? De difamações, de tudo. Então, é assim, uma coisa que se a pessoa não tiver fortalecida emocionalmente, você imagina, numa pandemia, essa filha com uma responsabilidade de uma pessoa idosa, ela sozinha numa casa, não podia receber uma faxineira, não podia receber ninguém. Se ela não tivesse fortalecida emocionalmente, quando aconteceu isso, ela ia sumir de casa e largar para os outros irmãos, Uhum. sabe? Mas ainda bem que ela fazia terapia, então ela Sim. soube lidar com essa situação até o fim da pandemia, numa boa, né? Sem entrar em pânico, sem entrar num desequilíbrio mesmo, porque Uhum. não é fácil. Maurício, não é fácil Eu, lidar com essas eu pessoas. imagino que não seja mesmo. E, assim, como uma pergunta, acho que uma pergunta minha, pessoal, assim, dentro do espectro de pessoas que eu conheço, por exemplo. Eu estou vendo isso acontecer, né, com pessoas que eu conheço, né? Relação entre filha e mãe e assim por diante. Como eu poderia ajudar? Aliás, existe alguma. Porque, assim, a gente. Óbvio que nós não podemos intervir na vida de ninguém, né? Mas chega um momento em que talvez você precise chegar um pouco próximo da pessoa para poder abrir um pouco a cabeça dela. Existe alguma forma, além, óbvio, de insistir para que ela faça uma terapia, para que ela aceite ver um pouco mais o que ela está passando por esse sofrimento? Isso seria o mais adequado? Como é que você vê isso? Olha, Maurício, o diálogo e a informação é tudo, né? Quando a pessoa tem uma informação e ela sabe que existe essa patologia, então ela pode detectar essa patologia na sua mãe, ou no seu pai, ou no seu filho, ou no seu namorado, no seu marido, na sua esposa, e aí vai saber como lidar com essa situação. Uhum. Muitas vezes tem diferentes graus, tem graus onde a pessoa até fala, poxa, realmente eu estou pisando na bola, eu preciso me tratar, tive problemas de infância e me afetaram e eu estou precisando me tratar. E a pessoa vai fazer uma terapia e pode melhorar. Mas Uhum. quando aquele grau já perverso, aquele grau mais difícil, o único jeito é a vítima ter o contato zero. Tem que sair, mesmo que essa pessoa seja da sua família.
certo. porque é uma questão de sobrevivência. Uhum. É uma questão de sobrevivência. E outra coisa, muitas vezes os filhos, eles dão netos para essa mãe narcisista. E essa mãe narcisista, ela coloca os netos contra os próprios pais. Ela compete com esse filho bode expiatório através dos netos. Eu já vi casos, bom, tem aí na mídia, há uns anos atrás, teve uma moça no Recife, que ela foi fazer uma operação, uma cirurgia, e ela ficou em coma quase 2 meses. Ela tinha um filho de 4 aninhos. A mãe dela foi ficar com esse filho na casa da filha. A mãe tomou o marido da filha. Uou, que Saiu coisa. na mídia. É horrível. E aí, a moça, quando a moça saiu do coma, ela ficou sabendo que a mãe dela estava com o marido dela. Ela Nossa. soube através do pai dela, que o pai dela pegou no flagra. Então, você vê que. E depois foi falado que essa mãe aí, narcisista, ela usava as roupas da filha com o Nossa. genro, sedu, seduziu o genro. Então, se Que você colocar no loucura! Mas Google, isso é aquela. Não é a própria inveja, competição, narcisismo, tudo num pacote só aí, hein? Que coisa! Que agora, loucura! como fica a cabeça desse netinho, onde a avó agora virou madrasta? Uhum, Como que fica a cabeça dessa criança, uma criança que na época tinha 4 aninhos? Então, são pessoas assim que não tem condições, é muito difícil. São pessoas perversas mesmo e é. destroem a vida das filhas. E, na verdade, se a filha não consegue fortalecer essa baixa autoestima, essa essa vontade de agradar, essa filha vai acabar com a vida dela também, porque Uhum, muitas vão para a prostituição, porque elas não se julgam merecedoras de uma vida afetiva normal, entre aspas, né? uhum, Outras vão se relacionar com pessoas comprometidas, porque também não tem é, não tem autoestima, não se sim. acham merecedoras. Então, isso vai afetando a vida das pessoas de tal maneira que é assim, é uma judiação as pessoas perderem o tempo que elas estão aqui na vida, Uhum, porque elas têm um trauma de infância que elas nem sabem que têm. Muitas nem sabem que têm. é. Realmente, assim, quando a gente começa a observar, né, a quantidade de pessoas que têm algum transtorno ou têm alguma dificuldade na vida e que nós sequer imaginamos que elas possam ter passado por essa questão de uma mãe narcisista, é, criando assim a gente pode dizer de uma a pessoa vive dentro de um envelope fechado e selado, né? Que fica muito difícil abrir esse envelope para que ela possa ter uma vida sem nenhum transtorno. O que eu sinto, assim, com eu acho que muita alegria, né, de a gente poder ter pessoas que tragam um esclarecimento, assim, como esse que você está trazendo para a gente, Obrigada. novos materiais que possam auxiliar as pessoas nesse sentido, eu acho que é uma coisa fantástica, e de divulgar mesmo, né, esse tipo de situação que pode vir, pode estar existindo, né, às vezes a pessoa acaba sendo tido como outra coisa, quando na verdade ela tem todo um histórico aí de uma vivência difícil por conta disso, né. Então, eu queria se pedir para você agora falar alguma coisa, assim, dizer, deixar uma,
deixar um recado legal para todos, para que a gente possa multiplicar isso, multiplicar essa história e trazer uma consciência aí para todos. Olha, Maurício, a pessoa, ela não pode permanecer numa situação fingindo que está tudo bem, nenhuma, sendo com o chefe, sendo com um marido, com uma esposa, ou com os seus próprios pais, ou com os seus próprios filhos. Se não está bem, se está tendo abuso, seja de que parte for, a pessoa tem que encerrar esse ciclo de abuso. E quem tem que encerrar esse ciclo é a vítima, porque o Uhum, abusador ele nunca vai encerrar, ele vai sempre estar abusando. Então, a vítima ela tem que buscar uma ajuda, seja num grupo de pessoas que têm o mesmo problema, que não vão julgá-la, que vão saber falar a mesma língua dela, seja numa psicoterapia com um profissional que saiba o que está fazendo, para não piorar o que já está ruim, e a pessoa tem que tirar aquela culpa de dentro do seu coração, sabendo que ela não tem culpa de não ter aquele vínculo de uhum, pai e mãe junto com ela. Porque esse vínculo nunca vai existir, porque, infelizmente, essa mãe não tem condições de fazer esse vínculo. E o filho não pode ter expectativa de curar essa mãe ou de mudar essa situação. O único jeito que ele pode mudar essa situação é mudando a atitude dele, se afastando e uhum. afastando seus filhos desse ambiente nocivo. Então, o contato zero, a pessoa se afastar, não é egoísmo, é proteger a sua saúde mental. Porque eu já vi filhos que desejavam tirar a própria vida porque não aguentavam mais essa convivência. Uhum. Então, é uma questão de sobreviver mesmo. E quando o filho chega nessa conclusão, ele consegue até perdoar essa mãe, Sim. porque ele entende que essa mãe ela só deu aquilo que ela poderia dar e que também não é culpa dela, porque Uhum. ela tem essa Ela patologia. já vem também de uma outra história, né? Sim, só que o perdão, Maurício, não significa você conviver. Sim. O perdão é você saber que você não é responsável, que a sua mãe também não é responsável, que ela só deu o que tinha e podia dar. Não é culpa de ninguém, é uma patologia, mas o filho não é obrigado a continuar nessa situação de convivência, né? E a psicoterapia ajuda muito, né? Até para a pessoa saber criar os seus próprios filhos de uma forma diferente, de uma Uhum. forma como ele gostaria de ter sido criado. Que ótimo. Isso eu acho que é extremamente esclarecedor. Não é fácil, né? A gente sabe agora, através das suas palavras, do que você está colocando aí, tudo. Não deve ser uma situação fácil quem vive, mas a gente sempre aconselha, né? Busque ajuda, né? Busque ajuda em qualquer sentido. Um amigo que indique uma terapia que indique uma nova vida. Eu acredito que seja, né, um caminho válido nesse sentido, tá? Maria Alice, a gente pode papear aqui até, e a gente vai fazer isso, a gente vai ter outras conversas, eu acho que não só esse assunto, como novos assuntos, aí dentro dessa história, né? Porque a psicologia humana é vasta, né? É vasta e não se encerra numa entrevista, jamais, inclusive, nem numa terapia também, né? Mas eu quero agradecer imensamente, imensamente esse papo que a gente teve aqui agora. Ele vai ajudar muita gente. Nós vamos colocar aí nos links do livro, seus contatos, todas as suas referências para quem quiser encontrar também, assistir o seu canal do YouTube, vamos colocar todos os links e espero que a gente volte a
conversar o mais breve possível, porque é realmente incrível tudo isso. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigada por você me lembrar do meu canal, gente. Vou convidar o pessoal para conhecer meu canal no YouTube, que se chama Isso, Psicologia no Dia a Dia, com Maria Alice Almeida. Tem mais de 200 vídeos lá que que estão ótimo, ajudando muito. que É tudo maravilha. grátis. Nós vamos Se colocar os inscrevam links lá. todos para as pessoas poderem acessar e te conhecer mais profundamente, tá bom? Muito Maria Alice, olha, obrigada, Maurício. muito obrigado. Até o nosso próximo bate-papo, que vai rolar em algum momento, tá bom? Um beijão para todos. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.